Olá, alunos do 7º ano, professor Jailson por aqui. Hoje eu estou trazendo a aula sobre fluxograma, que é o conteúdo que vocês irão precisar para responder o terceiro roteiro aí de matemática, certo? Então, a princípio, esse conteúdo parece ser complicado, mas é porque é uma coisa nova, né? Acredito que para muitos de vocês. Mas no decorrer da aula a gente vai percebendo que esse fluxograma aqui é uma coisa bem simples e que a gente costuma ver aí muito no nosso dia a dia. Certo? Vamos aqui para a definição do que é esse fluxograma. Vou colocar aqui em tela cheia para ajudar. Então, aqui ele coloca o que são esses fluxogramas. Fluxograma nada mais é do que uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. Então, é uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. Ou seja, é uma forma simples e fácil de identificar com que as atividades acontecem. Então, hoje, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ela tem um passo a passo, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, nesse fluxograma, cada passo do processo é representado por um único símbolo, tá? Ó, um único símbolo, que possui uma resumida descrição. Então, lá mais à frente, a gente vai ver exemplos, tá? Que nós teremos aí símbolos com a descrição simples e rápida dentro de cada um desses símbolos. E ele coloca ainda, ó, que esses símbolos são padronizados e ligados por flechas. Então, vai ter as flechinhas ligando um símbolo a outro. A gente vai ver lá mais à frente, que demonstra a direção do fluxo das atividades. Pode-se usar figuras geométricas na representação. Então, quando ele diz pode-se usar, não quer dizer que nós iremos usar apenas figuras geométricas. Nós podemos usar outros símbolos também nesse fluxograma. Aí vem aqui outra pergunta. Quando usar o fluxograma? Ou diagrama, né, que alguns conhecem. Então, esse recurso evidencia quais são as tarefas a serem executadas e quem são as pessoas envolvidas. Então, um fluxograma, pessoal, ele facilita, né, o entendimento da gente. Quem vai realizar as tarefas? Quem está envolvido nessas tarefas? Então, portanto, é uma peça-chave para que todos compreendam a sequência a ser seguida, certo? Então, desde a atividade simples, como ir para a escola, para o aluno chegar até a escola, ele tem todo um ritual, não tem? Primeiro, ele tem que acordar, depois, ele vai lá tomar um banho, se higienizar, depois tomar o café, depois, direcionar a escola, né, que é o transporte. Ele vai de bicicleta, de moto, de carro, a pé, até chegar na escola. Então, eu poderia representar essa descrição aí através de um fluxograma, certo? Mas a gente vai ver mais à frente aí que é coisa simples. Olha aqui. Ele dá um exemplo aqui de um fluxograma que quando a gente vai numa determinada loja comprar um produto, né? Chegou lá, escolheu lá o produto, aí nós temos lá, a gente passa os dados, né, para o atendente para gerar a nota fiscal. Aí eu vou lá receber a nota fiscal. Quando a gente recebe a nota fiscal, qual o próximo passo? Eu vou ler essa nota fiscal, ver se meus dados estão corretos. Então, o próximo passo aqui indicado pela seta.
a nota fiscal está correta? Você olhou lá, se a nota fiscal não está correta, ó, nós vamos ter que voltar lá para o processo inicial. Então, ó, solicita a revisão da nota fiscal, ó, e nós vamos voltar lá para o início. Agora, se a nota fiscal estiver correta, sim, então nós já vamos lá, ó, solicitar o reembolso. E depois de solicitar o reembolso, nós vamos para realizar o pagamento. Realizou o pagamento, fim. Chegamos ao final dessa compra. Então, aqui eu tenho um fluxograma de uma compra. Percebam aí que é uma coisa simples, tá? Aí vemos aqui, nós temos um diálogo aqui. É a personagem falando aqui com o Felipe. Olá, Felipe. Você já fez a tarefa de matemática? O professor pediu para que fizéssemos um esquema mostrando as etapas para preparar macarrão instantâneo. Ele quer que usemos símbolos no diagrama. Então, pessoal, foi dado aqui, ó, 3 símbolos para usar nesse diagrama. Símbolos, né, que são figuras geométricas. Mas ele colocou essas 3 figuras, mas vocês podem usar outras figuras geométricas aí da matemática na hora de criar o seu fluxograma. Aí o que Felipe falou para Silvana? Ainda não fiz, Silvana. Quando faço macarrão instantâneo, primeiro, aí ele vai dar aqui os passos dele, ó. O que ele faz? Ferva a água, depois coloca o macarrão na panela e espero 5 minutos. Mas daí sempre tem uma dúvida. Escorro a água ou não? Porque tem gente que gosta de macarrão instantâneo com aquela água, né, do fervimento, e tem outros que não. Então, ele sempre fica na dúvida. Por último, coloca o tempero e fica uma delícia. Será que com essas informações conseguimos fazer o diagrama? No caso aí, o nosso fluxograma? Vamos ver o que aconteceu. Aí, a colega falou, do jeito que você me contou, fiz o diagrama assim. Ficou bom. Ficou bom? Aí ele respondeu, super legal. Notei que você usou símbolos diferentes dependendo da ação. Você pode me explicar o significado de cada símbolo? Aí vem aqui, ó, o passo a passo de como fazer o macarrão instantâneo. Perceba, pessoal, que um fluxograma é muito simples. É o passo a passo das ações que são realizadas. Então, ó, primeiro passo para fazer um macarrão instantâneo é ferver a água, né? O primeiro ferva a água, depois, tá aqui a setinha, ó. Coloca o macarrão na panela, depois espero 5 minutos e mexo um pouco. Depois, chegou aqui na parte, escorri a água. Escorri a água. Aí, lembra lá que ele deu 2 opções, porque tem gente que gosta de escorrer a água e tem outros que não. Então, escorri a água. Se a pessoa escorrer a água, sim. Então, escorreu a água, o próximo passo. Tá aqui, ó. Coloco o tempero em pó, que é aquele temperinho que vem junto com o macarrão, e pronto. Sirvo num prato raso com garfo. Como não tem a água, né, que foi escorrida, dá para comer num prato raso e com garfo. Agora, se a pessoa não escorrer a água, ó, que é aqui essa outra opção, o que vai acontecer? Ele também vai colocar o tempero em pó, só que a última etapa vai mudar. Sirvo num prato fundo, porque tem o caldo, e ele vai ter que comer com a colher, porque tem caldo, né? Não tem como comer lá o caldo com garfo. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é um fluxograma, tá? Um fluxograma aí do passo a passo de como fazer o macarrão instantâneo. Simples, não é?
Aí aqui, um outro exemplo. Uma brincadeirinha que muitos, talvez até alguns de vocês sabem, né? Pense em um número natural. É uma charadazinha matemática. Aí o aluno pensa, o próximo passo. Né? Quem está fazendo a charada diz, multiplique por 9, ou por qualquer outro número, dependendo lá da brincadeira. Próximo passo. Adicione os algarismos. Aí a pessoa vai pedir para ele adicionar um algarismo. Próximo passo. O resultado é maior que 9? Se sim, nós vamos ter uma direção. Se não, olha o que vai acontecer. O resultado é maior que 9? Se não, fale a letra do alfabeto, porque se o resultado for maior que 9, nós vamos ter que voltar lá de novo. Se o resultado não for maior, nós vamos continuar. Fale a letra do alfabeto cuja ordem seja igual ao resultado obtido. Exemplo aqui, pensei no número natural. Exemplo, pensei lá no número 2. Multiplique por 9. 2 vezes 9 vai dar o quê? Vai dar 18, não é? Adicione, aí a pessoa lá, adicione 2. Então, 18 mais 2 é igual a quê? A 20. Chegou aqui. O resultado é maior que 9? Sim ou não? Sim, né? Então, tem que voltar. Se fosse não, eu ia para essa outra direção, tá? Essa outra direção. Fale a letra do alfabeto cuja ordem seja igual ao resultado obtido. E aí nós vamos chegar aqui no próximo. Fale o nome de um país cujo nome inicie com a letra obtida anteriormente. Ah, eu cheguei lá na letra J. Um país que inicie com a letra J. E assim nós vamos até chegar ao final. Aqui é mais um exemplo de um fluxograma, tá? Continuando. Agora, pessoal, nós vamos entrar na nossa atividade. A atividade, ela é bem simples, são apenas 3 questões, certo? A primeira questão, ele pede aqui, ó a leitura aqui. Doei 4/6 de R$300 para uma instituição de caridade. Como determinar o valor doado? Você pode me ajudar a pensar sobre isso? Será que podemos fazer algum desenho para representar essa situação através de um fluxograma? Mostre isso e calcule. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular quanto que é 4/6 de R$300. Então, ó, você pode fazer esse cálculo da seguinte maneira, ó, 4/6 de R$300. Vou colocar a vírgula e 00 aqui, não. Então, pessoal, aqui eu tenho uma fração de uma quantidade. Como é que eu calculo isso? Ó, você vai pegar esses R$300, divide por 6 e o resultado você multiplica por 4. Desse jeitinho aqui, você vai descobrir quanto é 4/6 de R$300. Eu vou dar um exemplozinho aqui do lado. Ó, um exemplo. Se uma pessoa quisesse lá, se fosse 2/5 de R$300, como que eu iria resolver? Ó, eu ia pegar 300, iria dividir por 5 e o resultado multiplico por 2. Se eu pegar aqui, ó, 30 dividido por 5 dá 6, né? Então, 300 dividido por 5 é igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. Ou seja, 2/5 de 300 é igual a 120. Isso aqui é o exemplo que eu estou dando. Não tem nada a ver com o problema aí que foi dado. Então, é assim que a gente calcula.
Outro exemplo aqui. Eu quero 2/4 de 200. Um outro valor aí, só para vocês aprenderem como calcular. 2/4 de 200. Então, é uma fração de uma quantidade. Pego 200, divido por 4 e o resultado multiplico por 2. Ó, 20 dividido por 4 dá 5. Então, 200 dividido por 4 dá 50. 50 vezes 2 é igual a 100. Porque esse 2/4 aqui, ó, se a gente simplificar por 2, então vai ser 1/2, ou seja, a metade de 200 é 100. Certo? Então, essa primeira questão, vocês vão apenas calcular 4/6 de 300, você vai achar o resultado aqui, e você vai criar um fluxograma para representar essa situação. Então, ó, ele doou 4/6 de 300 reais. Então, você pode criar um símbolo. Ó, um exemplo aí, um retângulo. Então, você vai criar um símbolo. Estou dando um exemplo, mas vocês vão usar a criatividade de vocês. Então, um exemplo lá. Esses 300 reais é o que você tinha, né? Aí você cria outro símbolo aqui, ó. Pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo. E aí, você pode representar aqui o valor que foi doado para a instituição de caridade. Você coloca aí, doei tanto. Você não já descobriu o valor? Coloca aqui. E aí, você pode colocar aqui o que sobrou desse valor que você tinha. Certo? Então, eu estou dando um exemplo, mas vocês vão usar a criatividade de vocês para desenhar, para criar esse fluxograma. Certo? Passando aqui para o segundo problema. Nesse problema, pessoal, vocês não precisarão fazer cálculos. Ele quer apenas que você crie um fluxograma. Ó, eu vou ler aqui o problemazinho. Josué preparou um esquema mostrando as etapas que os clientes podem seguir em seu restaurante self-service, desde a entrada até a saída do cliente. Então, tá aqui, ó, a número 1. Tá aqui a setinha aqui, ó, de entrada. Então, essa primeira figura aqui, ela vai ser a entrada. Então, não precisa inventar, não. Aqui vai ser a entrada. Coloca aí a entrada. Entrada do restaurante, ou só entrada. 2. Aí, pessoal, você vai ter que lembrar quais são os passos que a gente segue ao entrar no restaurante. Logo que a gente entra no restaurante, o que a gente faz? Será que a gente já vai direto lá para as comidas? Ou a gente vai lá ao banheiro, lavar as mãos? Não sei, como é que vocês fazem? Então, vocês vão seguir. Ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até o passo 9. Se você observar o passo 9 aqui, vai ser o quê? A saída. Mas talvez vocês não fizeram todos esses passos aí dentro. Não precisa ser de 1 a 9. Ah, eu só entrei lá, lavei as mãos, coloquei comida, paguei, coloquei a comida, fui pesar, paguei, comprei uma sobremesa e saí. Pronto. Ah, só foi 5 passos. Pronto, beleza. Mas vocês pensa direitinho. E aqui no fluxograma, vocês não vão colocar só quadradinho, não. Vocês podem colocar outras formas geométricas ou podem colocar desenhos. Um exemplo, banheiro. Ah, eu fui lá no banheiro lavar as mãos. Pronto. Ah, depois eu fui colocar comida. Você pode fazer o desenho de um prato de comida. Depois eu fui lá no churrasco. Depois fui para a balança. Você pode usar desenhos também. Ah, depois que eu comi, eu comprei uma sobremesa. Inclusive, tem até o desenho aqui de um sorvete, né? E costuma, quando a gente almoça, a gente comer alguma sobremesa aí no restaurante.
Então, pessoal, vocês vão usar, ó, figuras geométricas ou figuras criativas, como eu falei para vocês, tá? Não é só figura geométrica, não. Você pode usar outro tipo de desenho. Então, nessa questão número 2, você vai criar apenas esse fluxograma. Não tem cálculo. Tranquilo? Vamos para a última questão. A última questão é parecido lá com o primeiro. É um problema, tá? Envolvendo frações de uma quantidade. Vou ler aqui o terceiro problema. Um aluno de mestrado recebe uma bolsa de estudo de R$ 1.200. Então, todo mês ele recebe essa bolsa de R$ 1.200 por mês. Ele gasta, em média, 2/5 com aluguel, 1/8 com transporte. Quantos reais ele ainda pode gastar com alimentação? Então, é esse o X da questão aí que nós teremos que descobrir. Aí vocês podem criar um esquemazinho, ó. 2/5 de 1.200, ele gasta com o quê? Aluguel. Ele gasta com aluguel. 1/8 de 1.200, ele gasta com transportes. E ele quer saber quanto ainda irá sobrar para a alimentação dele durante aquele mês. Quanto que vai sobrar para essa alimentação? Certo? Essa é a interrogação. Quanto que irá sobrar para a alimentação desse aluno de mestrado? Pessoal, aqui antes da gente pensar em fluxograma, em fazer desenho, nós vamos ter que descobrir essas quantidades. Quanto que é 2/5 de 1.200? Quanto é 1/8 de 1.200? Vou colocar aqui alguns exemplos aqui, ó. Aqui do lado. Ó, se fosse, por exemplo, se ele quisesse 3/5 de 1.200. 3/5 de 1.200. Como que eu iria calcular? Igual lá na primeira questão, ó, quando a gente quer a fração de uma quantidade, pega a quantidade, ó, pega a quantidade, divide, 1.200 divide por 5, e o resultado multiplica por 3. Então, aqui eu vou pegar 1.200 dividir por 5. Se o aluno não der conta de fazer de cabeça, que é normal, né? Não dá conta, ó, vai lá no cantinho. Colocar lá 1.200 e dividir por 5. Então, eu vou colocar lá, ó, 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Baixo o 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Esse 0 que sobrou lá, acrescento no resultado. Ou seja, 1.200 dividido por 5 é igual a 240. Então, 240 vezes 3, quanto que vai ser? Aí o aluno vai lá, ó, multiplica por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Ou seja, 3/5 de 1.200 é igual a 720. Ou seja, ele, tá? Um exemplo aí, ele gastou 3/5 de 1.200 com aluguel, então ele já gastou 720 reais. Então, aí vai sobrar pouca coisa, pouco dinheiro para alimentação, né? Porque só o aluguel já foi isso. Agora, vamos calcular aqui 2/8
de 1.200. Suponhamos que ele paga 2/8 de transporte. Então, 2/8 de 1.200 é igual a quanto? Novamente, ó, dividindo 1.200 por 8 e o resultado eu vou multiplicar por 2. Vamos calcular aqui em cima, lá em cima. 1.200 dividido por 8. 12 por 8 é igual a 1. 1 vezes 8 é 8, para 12, 4. Então, baixo 0, 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Acrescento 0, 150. 1.200 dividido por 8, 150. 150 vezes 2 é igual a 300. Então, ele gastou 720 no aluguel. Ele gastou R$300 de transporte. E sobrou quanto para a alimentação dele, será? Nesse caso aqui. Então, ó, se eu pegar aqui 720 mais 300, somando, ó, que dá 0, dá 2, dá 10. Já deu R$1.020. Só o aluguel e transporte deu 1.020. Se ele recebe só 1.200, sobrou quanto? R$180. Então, para a alimentação desse aluno nesse mês, só sobrou R$180. Provavelmente ele vai ter que pedir ajuda de alguém, porque não vai dar para se alimentar, né? Com R$180 aí no mês. Certo? Então, é isso que vocês irão fazer aqui, tá? Aqui, lembrando que esse do lado direito aqui é só um exemplo. Que vocês vão calcular é 2/5 de 1.200, 1/8 de 1.200 e ver quanto que sobrou para a alimentação. Depois, nós vamos partir para o fluxograma. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vou voltar aqui para o nosso problema. Voltando aqui. Ó, depois que você achar esses valores, você vai criar o seu fluxograma. Novamente, usando os símbolos, né? Eu coloquei aqui esse primeiro símbolo. Então, ele recebe quanto lá? A bolsa, né? Você pode colocar lá, bolsa de estudos. Quanto que é o valor? R$1.200. Próxima setazinha. Aí, desses 1.200, colocar aqui um retângulo. Desses 1.200, qual foi o primeiro gasto dele? O aluguel. Quanto é que ele gastou de aluguel? Você já tem esse valor, né? Porque você já fez os cálculos. Aí você coloca aqui. Depois, com que mais? Qual é o outro gasto que ele teve? Transporte. Então, cria outro símbolo para o transporte. Tá? Transportes. Coloca o valor que ele gastou. Outro símbolo lá. É para alimentação. Alimentação, quanto que ficou para ele se alimentar? Tanto. É mais ou menos assim o esquema que vocês vão fazer, tá? Usem a criatividade de vocês. Eu estou dando aqui uma ajuda, um exemplo aí para vocês fazerem. Mas vocês usem a criatividade de vocês. E isso vocês têm bastante. Certo? Espero aí que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, tá? Até a próxima.